Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para mais um vídeo. E este vídeo tem a função de colaborar com o entendimento dos nossos vídeos que falam aí sobre o planeta Terra. Então eu vim aqui trazer alguns dados que eu considero importantes para a compreensão dessa parte do estudo da Gênese, certo? Que são dados mais recentes, são os dados mais modernos da nossa ciência, tá bom? Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Então, intitulando o vídeo A Terra, vamos passar alguns dados que são importantes, né? Então, primeiro de tudo, vamos lembrar que a Terra se formou provavelmente, muito mais provavelmente, juntamente com os demais corpos do sistema solar, após uma grande explosão. Então a massa que a gente tinha aqui, né, deu origem ao Sol e aos demais corpos, sendo que 99,8% de toda a massa formou o Sol, e o restante então formou os demais planetas. Do que sobrou, 5/7 é Júpiter, aí depois o que sobrou são os demais planetas. A grande maior, quase que 2/3 do que sobrou formou Saturno, depois, né, você tem Netuno, Urano, e o restante são os pequenos corpos sólidos. A Terra se formou aí a uma distância média do Sol de 149.598.000 aproximadamente quilômetros. Então, a gente normalmente arredonda para 150 milhões de quilômetros. E logo em seguida, durante a sua formação, né, provavelmente ela sofreu uma colisão com outro corpo de mais ou menos pelo menos 2/3 do seu tamanho, e da fusão desses dois corpos saiu a Lua. E a Lua está a uma distância da Terra de 384 mil quilômetros. Atualmente, 384 mil quilômetros. É justamente a presença da Lua que faz a Terra ter um movimento de precessão e também de inundação. Então, esses dois movimentos que a Terra tem de rotação são devido à presença da Lua ali, e faz com que ambas girem em torno de um ponto, né, que é um ponto que é o centro de massa entre as duas, que ele é dentro da Terra, deslocado do centro da Terra, né? A massa da Terra é bastante grande, mas não é tão grande para que não sofra influência da Lua. Então a presença da Lua ali faz com que o centro de massa dos dois corpos caia dentro da Terra, porém deslocado do centro. Então a Terra gira em torno desse ponto. Então ela tem um movimento de rotação? Tem. E tem um movimento de rotação e tem esse movimento que acaba sendo um movimento de peão em torno desse centro de massa dela e da Lua. O que mais que é importante falar da Lua? Então, desses dois movimentos, né, do movimento de rotação da Terra, surgem os fenômenos do dia. Né? Conforme a Terra vai girando, tem formado o fenômeno do dia. Ou seja, cerca de 24 horas, né, 23 horas, 56 minutos, lá que ela demora para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, faz com que nós tenhamos o fenômeno do dia e da noite. Como a Terra tem uma inclinação em relação ao plano, né, equatorial, em relação ao plano equatorial dela, do Sol, ela tem uma inclinação de 23,5 graus, faz com que uma parte dela receba menos luz do que outra. Então a parte, vamos supor, o hemisfério inferior da Terra receba menos luz, enquanto o hemisfério
superior está recebendo mais luz. Num outro momento, 6 meses depois que ela está do outro lado do Sol, aí a parte de cima recebe menos luz e a parte de baixo recebe mais luz. Então, garantindo que estações de inverno e verão. Quanto mais luz recebe, mais próximos do verão estamos. Então, no dia em que ela recebe a máxima quantidade de energia do Sol, é quando ela está com o Sol perpendicular ao, ao trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Então, aqui no hemisfério sul, nós recebemos maior quantidade de energia justamente nesse momento, que é por volta aí do dia 22 de dezembro. E aí, portanto, o trópico de Capricórnio passa por São Paulo, né? Então a gente, nesse momento, tem o Sol no zênite, né? bem a pino, bem no ponto mais alto da abóbada celeste. Então a gente tem uma vertical. A partir daí, o Sol começa a voltar, né, para o norte. Ou seja, a Terra continua no seu movimento. Naquele ali ela atingiu o solstício de verão, e daí para frente ela vai voltando para a condição de solstício de inverno, que vai ser quando o Sol vai estar a pino sobre o trópico de Câncer no hemisfério norte. E aí, portanto, nós vamos ver, a gente vê daqui do hemisfério sul a maior declinação do Sol para o norte. E aí, portanto, o dia é mais curtinho, naquele momento é o dia mais curtinho que tem em relação ao período da noite. E é claro que indo e voltando, existem 2 dias no qual o Sol está a pino em cima do Equador. Neste momento a gente vai ter o equinócio de primavera e o equinócio de outono. E esses 2 momentos são os momentos em que equinócio, porque o período que dura a noite é igual ao período que dura o dia. Ok? Então isso aí mais ou menos todo mundo já tem uma certa conhecimento. Ok? Seguindo aqui, o que mais que é importante a gente saber disso? Com a equação de Newton, que nos diz que matéria atrai matéria na razão direta entre suas massas e na razão inversa ao quadrado da distância que as separa, nos diz que 2 corpos se atraem no espaço, ok? Com essa equação, foi-se possível prever, por exemplo, a massa do Sol, a massa da Lua, a massa da Terra, sempre comparando 2 corpos. Então a massa da Terra, nessa previsão teórica, é de 5,97, portanto quase 6, né? Vezes 10 a 24 quilogramas. Então é uma massa bastante grande, né, para nossa cabeça aqui. E sabendo o raio da Terra, qual que é o raio da Terra? Então o raio medido lá pela primeira vez pelo Erastóstenes, lá na Grécia, e aí foi várias vezes medido de outras formas também. Hoje a gente diz que o raio médio do planeta Terra é de 6,378 mil quilômetros. Então seria esse o diâmetro da Terra. O raio. Portanto, o diâmetro 12 mil quilômetros. Né? Então, 6.378, o dobro vai ser o diâmetro da Terra. Tá bom, isso ainda é um corpo para nós grande, né? Mas astronomicamente é muito pequenininho. Dentro do nosso sistema solar é muito pequenininho. É pequeno, né? É o maior dos pequenininhos, mas é bem menor do que, por exemplo, o Netuno, que é o maior dos gigantes, né? Bom, e quando a gente faz uma relação, sabendo o raio da Terra, e sabendo que a Terra é propriamente uma bola, é uma esfera, o volume de uma esfera, determinado lá por Arquimedes, equivale a 4/3 de π vezes esse raio ao cubo.
Então, fazendo essa conta, a gente tem o volume da Terra, em quilômetros quadrados, quilômetros cúbicos. Tá, e aí você já sabe a massa da Terra. Então, quando você faz a massa dividida pelo volume, você obtém a densidade. Então, a densidade teórica, porque é feita por equação, né? Então ela é teórica, seguindo as equações aí, a gente tem a densidade da Terra como sendo de 5,5 gramas por centímetro cúbico, né? Ou 5,5 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então essa seria a previsão teórica da densidade da Terra. Tá, legal, bacana, mas tem algum outro jeito de se medir isso? Mais empírico? Sim, tem. E como é que se faz isso? Mede-se a densidade do solo e faz uma análise ao longo do planeta. Ah, mas ao longo da profundidade do planeta não tem como a gente fazer essa medição? Tem, se nós soubermos a velocidade com que uma onda sonora, um pulso sonoro, ou uma vibração qualquer que seja, percola um sólido. Então a gente vai fazendo medições em vários tipos de materiais e vendo com qual velocidade o som percorre esse material. Baseado nessa velocidade, que aumenta quanto mais denso é o material, você vai podendo prever quais são os materiais que estão no centro do planeta. Então, algumas teorias levam a aqui nós temos isso, temos aquele material, aquele outro material, aquela substância, mas através desses estudos, você manda um pulso de onda, né, para penetrar na Terra e espera vir o retorno para você poder mensurar com qual velocidade esse pulso foi e voltou. A gente vai mensurando quais são os possíveis materiais que estão ali no caminho. Ok? Então é uma das maneiras indiretas também de se medir, né? Qual que é a profundidade do planeta e qual material que está ali ocupando esse espaço. E aí, sabendo esse material, conhecendo a densidade em laboratório desse material, vai se prevendo qual que é a densidade daquela região do planeta. Depois faz-se uma média. Tá? Quando se faz essa média do planeta, a gente chega a 5,527 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Ou seja, a gente consegue verificar aquilo que a teoria nos propunha. Certo? Bom, mas também dá para a gente fazer, enquanto que aqui na crosta, a densidade é muito pequena, de 2, pequena, bem menor, 2,76 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, ou 2,76 gramas por centímetro cúbico. Essa densidade a gente pode medir em vários pontos da Terra. Então vamos fazer aqui uma pequena análise. Primeiro de tudo, a Terra é redonda mesmo? Então, o diâmetro equatorial da Terra é de 12.756.776 metros. São sondas e mais sondas, métodos indiretos, diretos, para se medir o diâmetro do Equador. E o diâmetro polar, que é o vertical? 12.713.824 metros. Ou seja, uma diferença de cerca de 43 quilômetros. Então esse achatamento da Terra dá uma diferença entre esses dois diâmetros de 43 quilômetros, que é muito pouco. Ainda assim, a gente tem que o ponto mais alto do planeta conhecido é o topo do Everest, mais ou menos 9.000 metros de altitude, 9 quilômetros. E o ponto mais fundo do planeta, mais para baixo, lá, mais
né, da superfície, que no caso é o oceano, são as fossas marianas, né, da Filipinas, com aproximadamente 11 mil metros, ou seja, 11 quilômetros abaixo do nível do mar. Então, se você pegar esses 11 quilômetros, somar com os 9, dá 20 quilômetros. Portanto, as irregularidades da superfície estão limitadas entre 20, entre 11 mil para baixo e 9 para cima, ou seja, 20 quilômetros de imperfeições na superfície, certo? De um achatamento de 43 quilômetros. Isso em 12.757 quilômetros de diâmetro, ou 12.713 mil quilômetros. Então são muito poucas, muito pequenas as imperfeições que poderiam dizer a Terra não é redonda. Ela é praticamente redonda. Ela é redonda e uma crosta não simplesmente lisa uniforme. Tá aí. Certo? Então, temos que imaginar a Terra como uma bolinha. Vamos lá. A crosta superior continental, então, é a parte da crosta, né? Nós estamos medindo toda ela acima do nível do mar e vai descer lá até chegar no manto. Então, essa crosta, ela tem uma espessura de entre 25 e 90 quilômetros. Então, essa é a espessura. A temperatura que se chega mais na profundidade é de 800 graus Celsius. E a densidade média desse pedaço da crosta é de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Ou a gente pensa 2,7 gramas por centímetro cúbico ou 2,7 mil quilogramas por metro cúbico. Tá bom? Então, como é que você pode fazer a comparação, né? Tem isso aí. A água tem 1 grama por centímetro cúbico. É de onde saiu, né, o conceito de massa tal, que a gente tem do volume de água. Então, com o volume de água e o conceito da massa da água, né, você vai ter 1 grama para cada centímetro cúbico. Ou seja, 1.000 gramas ou 1.000 quilogramas por metro cúbico. Ou seja, 1 tonelada por metro cúbico. Que a gente fala 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, para a água é 1. A água salina é no máximo 1,2. Então, a água praticamente a gente considera aí 1. A crosta inferior, portanto, é a parte oceânica, então vai do fundo do oceano para baixo, ela tem de 5 a 10 quilômetros. E uma temperatura que pode atingir 1.000 graus Celsius. 5 a 10 quilômetros em média, né? E uma temperatura que pode atingir 1.000 graus Celsius. Nesse caso, a densidade da rocha já aumentou um pouquinho, para 3 gramas por centímetro cúbico. Segue depois dessa profundidade, segue uma descontinuidade. O que é isso? Né? Você não consegue ter um valor médio, né? Você tem uma descontinuidade desses valores de 100 até 150 quilômetros de profundidade. E aí então você chega ao manto externo. O que é o manto? Manto é aquela região pastosa, que na sua parte externa você pode ter situações de um certo aquecimento que pode levar à formação de rocha e ir mais para o fundo, ou pode ser uma questão muito carregada de gás líquido e empurrar ela para cima, ocasionando as erupções vulcânicas. Essa região do manto, que tem em média 400 quilômetros, é o manto externo. Depois tem o manto médio, que vai até 1.050 quilômetros, e o manto interno, que vai a 2.900 quilômetros de profundidade. E aí a temperatura vai chegando aí a 2.000 graus Celsius. Com densidades
Então, quando ela recebe um calor muito grande, acontece todo aquele movimento. Graças a esses movimentos desse manto pastoso, você tem a deriva dos continentes, as placas tectônicas que se movem, e, consequentemente, dependendo do tipo de encontro entre duas placas tectônicas, você pode ter uma sobrepondo sobre a outra, enquanto a outra desce. Né? Você pode ter, então, nessa situação. Essa situação gera terremoto, gera formação de montanha, leva uma série de informações aqui. Você tem, quando as duas se afastam, e aí o fluxo desse material magmático sobe, e você tem também a situação na qual elas se deslocam paralelamente. Né? E aí você tem todas essas situações que geram terremotos, maremotos, né? E quando acontece uma abrupta variação nas alturas, aí acontece um deslocamento, se estiver em cima da água, deslocamento da água que provoca esses tsunamis, né? Bom, seguindo aqui. No manto externo, a densidade, aliás, no manto, né? A densidade é de 3,3 gramas por centímetro cúbico. Então aumentou um pouco mais ainda a densidade. E pode chegar também mais no fundo a 5,5 gramas por centímetro cúbico. Então praticamente dobrou em relação à crosta, né? Aí você tem uma outra região de descontinuidade, de alguns quilômetros, vários quilômetros, até chegar então no núcleo externo, que é bem mapeado. O núcleo externo, a profundidade vai até 5.155 quilômetros. E aí a temperatura excede os 3.000 graus. Mas está ali, em torno dos 3.000 graus. Já a densidade no material explode para 9 gramas por centímetro cúbico e pode chegar a 11 gramas por centímetro cúbico. Nessa região, você vai encontrar ferro, níquel e enxofre. E tudo no estado líquido. É claro que o enxofre reage com ferro, né, formando sulfitos né, de ferro, e aí você tem alguma coisa que pode misturar com... Isso é principalmente, né, mas na suposição de misturar com outro elemento, um oxigênio, por exemplo, haver então formação de algum tipo de gás. E aí então, o núcleo externo, você tem um estado líquido. Então o que tem de interessante nisso? Se é estado líquido, que ele está em movimento e é um líquido cheio de íons. O que são os íons? Partículas que já perderam elétron. Na verdade, ali é uma coisa tendendo ao plasma, né? Porque 3.000 graus, todos os ferros aí tá tudo ionizado, você tem uma bagunça ali. E o que está acontecendo? Você tem correntes elétricas em movimento. E isso garante a existência de um campo magnético. Então, onde que gera o campo magnético da Terra? Teoricamente, vem daí, do movimento de partículas elétricas carregadas no núcleo, né, no núcleo líquido da Terra. Então, mais para o fundo, você chega então ao núcleo sólido, né, que aí essa parte sólida vai até os 6.378 quilômetros, né, que é o centro do planeta. E aí, portanto, essa região sólida, que é o núcleo interno, chamado de NIF, que é um núcleo de níquel e ferro que se encontra aí na forma sólida. E a temperatura vai aí para 5.000 graus, então a pressão é muito grande para que você tenha sólido. Né? Porque você vai pressionando o líquido de tal forma que você consegue fazer com que ele fique sólido. E aí você tem uma situação de densidade que vai de 12 até 14 gramas por centímetro cúbico. Então é bastante grande a densidade lá. Conclusão, a densidade média do planeta Terra
é de 5,527 gramas por centímetro cúbico, ou 5,527 toneladas por metro cúbico. Imagina que, por exemplo, você tem uma caixa de água de 1.000 litros, só que ao invés daquilo pesar 1 tonelada, aquilo pesa 5,5 toneladas. Então essa é a densidade do núcleo do planeta Terra. Tá bom? O que mais que a gente sabe? Que é interessante se dizer. A atração com que os objetos são puxados para a superfície, na superfície, no nível do mar, é de 9,79 metros por segundo ao quadrado. Densidade média do planeta Terra. Alguns pontos chegam a 9,8. Mas deveria ser mais para dentro, mais profundo, mas é regiões mais macias, onde você encontra um material de maior densidade. No nível do mar, onde você tem grande quantidade de água por baixo, a densidade fica um pouquinho menor. A idade do planeta Terra. Muitos foram os métodos de medir-se a idade da Terra, mas aquele que realmente deu números reais às coisas é um método baseado no decaimento radiativo. Então, quais eram os outros métodos? O depósito, por exemplo, o depósito de determinados sedimentos numa certa região, sabendo as origens desses detritos, a quantidade que foi parar num certo lugar, por fluxo das águas, pode-se fazer uma avaliação, né, desse processo em alguns milhões de anos. Mas os rios nem sempre estiveram ali fazendo essa ação, né? Então ficou furado a partir do momento que se conheceu melhor a geologia do local, né, a geografia do local, o conhecimento das derivas dos continentes. Então novas descobertas foram obsoletando esses métodos empíricos de se descobrir, de se prever, né, a idade da Terra. Porém, um deles sobressaiu, que é o decaimento radiativo. O que quer dizer o decaimento radiativo? Um determinado átomo transmita o seu corpo em outro átomo. Esse átomo representa um elemento de acordo com o número de prótons. E à medida que ocorre o decaimento, ele transforma números de prótons ou em nêutrons, ou transforma nêutrons em próton, ou simplesmente perde parte do seu núcleo, né, com a radiação gama, por exemplo, ou radiação alfa, por exemplo, vai perdendo parte do seu núcleo. Então, esse processo chama-se decaimento radiativo. Beleza. Se você souber quanto tempo demora para esse objeto se transformar neste, se você souber quantos desse tem ou é necessário para se formar uma quantidade que você tem desse, você começa a fazer um cálculo, né, uma aproximação de quanto tempo foi necessário para uma quantidade disso se transformar nisso. Então, por exemplo, o urânio decaindo se transforma em chumbo. Então ele vai se transformando em várias outras, tório, tá, etc., até chegar na formação do chumbo. Daqui para formar chumbo, demoram 4,6 bilhões de anos. Então, se numa região você encontra quantidade de urânio e quantidade de chumbo, você pode prever que aquele chumbo veio do decaimento daquele urânio. Se você tiver os dois na região, você poderá dizer, olha, se aqui eu tenho tantos por cento de chumbo, é porque havia tantos por cento de urânio. E aí você fazer um cálculo de tempo que demorou para isso vir a isso. Esse período que eu falei de decaimento é o chamado período de meia-vida. O que quer dizer isso? Se eu tenho 100% de
de um núcleo radioativo. Passado esse período de meia-vida, ele se transforma 50% da sua massa. Então você tinha a massa, vamos supor, 100. Passou esse período, isso aqui caiu para 50. Passa novamente esse período, que é o período de meia-vida, esse aqui cai para 25. Passa mais meia-vida de novo para 12,5. E assim vai caindo, né, gradualmente. Então a gente tem uma equaçãozinha simples para fazer esse cálculo. Mas o importante é mensurar as quantidades que você encontra desse núcleo filho, né, e desse núcleo pai. Esse que decaiu para chegar nesse. E aí, então, você vai vendo e aí, por exemplo, fazendo previsões do planeta Terra. Mas não é só através do urânio, tem outros métodos. Tem o argônio se transformando em potássio, por exemplo, rubídio se transformando em estrôncio. O rubídio se transforma em estrôncio num período de 50 bilhões de anos. Ah, mas isso é muito tempo, 50 bilhões de anos. Sim, muito tempo. A Terra tem isso? Não, claro que não. Então, como é que a gente pode saber que já se transformou em estrôncio? A gente pode fazer uma previsão, né, de quanto caiu para estrôncio, sendo que o período é de meia vida. Então, para 100 se transformar em 50. 100 núcleos se transformar em 50. Vai demorar isso. Mas se 100 se transformou em 97, aconteceu uma fração, uma pequena fração. Então, portanto, aqui, ao invés de se conseguir colocar uns 50 de estrôncio, conseguiu ter, sei lá, 5%, 5 estrôncio. Então, com isso, com essas variações, você vai prevendo mais ou menos quanto tempo está se passando ali para acontecer aquelas transformações. Do argônio se transformando em potássio, na rocha, se encontrou fazendo pesquisa do material que trouxeram da Lua. E aí previram a existência da Lua em torno de 3,5 a 4,5 bilhões de anos, que é aquilo que se previa aqui na Terra em torno de 4,5 bilhões de anos, com urânio. E olhando para o nosso Sol, olhando a quantidade que tem de hélio e a quantidade que tem de hidrogênio, ou pegando a representação anterior, né? Quantidade que tem de hidrogênio para a quantidade que se tem de hélio, sabendo que ocorre fusão, não é decaimento radiativo, ali é fusão. Fusão de hidrogênio, quatro átomos de hidrogênio para formar um átomo de hélio. Então, quando se faz os cálculos direitinho, consegue imaginar que o Sol, pelas quantidades que possui, tem aí um tempo de vida de aproximadamente 5 bilhões de anos. Então, se a Terra tem 4,5 bilhões de anos e o Sol tem 5 bilhões de anos, é mais uma prova de que o mundo nasceu junto. E o que é meio bilhão de anos? É muito pouco. Quando se vê Júpiter, faz análise em Júpiter, por exemplo, as primeiras análises que foram feitas aí, prevê que ele tenha 50 bilhões de anos, 50 milhões de anos a menos que o Sol. Então, poxa vida, a gente tem mais ou menos uma idade homogênea para o sistema solar. Ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like também, para que a gente possa fazer mais pesquisas e trazer aqui para você. Se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever no canal, por favor. E divulgue, por favor, divulgue nosso trabalho. Coloca nas redes sociais, nas suas redes sociais aí. Certo? E aí eu agradeço. A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Tchau.